Olá, pessoal. Nosso muito obrigado. Hoje nós temos um podcast diferente. Falaremos do terceiro setor, um Instituto Projeto de Vida, e eu terei, com certeza, muitos insights, aprendizados para a minha vida empresarial. Então, eu quero agradecer de coração Raquel Garcia e também o Rogério Fonseca, que além de passar todo o conhecimento de como que surgiu esse projeto, que impactou já mais de 43 mil pessoas, referência no Brasil, mas existe ONGs e ONGs, e essa ONG é uma ONG diferenciada, porque além de propósito, de paixão, de inspiração, eles também têm no seu DNA gestão de pilares que podem ser usados para qualquer tipo de negócio, por qualquer segmento, qualquer porte, inclusive você que de repente é funcionário público ou se você é CLT, eu tenho certeza que você vai aprender alguma coisa com esse podcast. E para a gente então fazer a nossa abertura, eu quero apresentar aqui rapidamente o currículo, inicialmente da Raquel. Ela é presidente executiva do Instituto Projeto de Vida, diretora dos projetos do CODEM, que é o Conselho de Desenvolvimento de Uberlândia, é empreendedora social comprometida com pessoas, educação e atualização. Ele está à frente desse projeto, como já disse, impactou mais de 43 mil pessoas, tem a formação em pessoas, trabalha com alunos, com voluntários, enfim, formado em publicidade, com especialização em marketing na FGV, construiu sua trajetória no mundo corporativo, aplicando sua experiência em projetos que impulsionam e desenvolvem pessoas, tanto profissionalmente como no sentido amplo da palavra. Nosso muito obrigado, Raquel, e eu gostaria que você complementasse tanto a sua trajetória curricular, mas também que falasse um pouquinho já do que é o IPV. Tá, obrigada, JW, pela oportunidade de falar. A gente adora falar do Instituto Projeto de Vida. É uma ONG que nasceu há 7 anos e com a iniciativa de 2 empresários e que de lá para cá a gente vem transformando a vida de muitas pessoas. Nós temos 3 eixos de trabalho, um na área de formação de pessoas para o mercado de trabalho. Mais de 600 pessoas já passaram pelas nossas mãos ali e estão empregadas, mais de 70% empregadas. Nós temos um outro eixo que é o programa de formação de pessoas em vulnerabilidade social, um programa focado em inclusão e geração de dignidade para essas pessoas, e um terceiro programa que é focado na educação de base. Então, a gente, nesse tempo todo aí nós já trabalhamos com mais de 43 mil pessoas, impactando diretamente a vida dessas pessoas e transformando de verdade aí a história, reescrevendo histórias, né, de muitas pessoas. Eu queria só um dado importante para passar para você, era a questão de Uberlândia. Uberlândia é uma cidade próspera, né? Agora, eu ouvi uma apresentação que a educação infantil, às vezes o aluno, no primeiro, a segunda série, ele não conseguia ler. E eu quero dizer que não há nenhum país no mundo desenvolvido sem educação. E principalmente a educação que transforma, que impulsiona, a educação empreendedora. E o que vocês estão fazendo é isso. Sair de um índice que me parece que era 6% para quanto? Hoje, 75%. Em 2021, nós fizemos um diagnóstico em Uberlândia com todas as crianças do ensino fundamental 1, de primeiro e segundo aninho. E ali a gente descobriu que Uberlândia tinha um dos piores índices do país. Então, assim, percebe, nem é de Uberlândia não, né? É de um dos piores índices de educação do país. Então, a gente entendeu que precisava de uma intervenção, fizemos um movimento junto aí a empresários, especialmente a CIUB, com a prefeitura e o Instituto Raiar, que é dono da metodologia, e trouxemos para Uberlândia o Pacto pela Alfabetização. Naquele momento do diagnóstico, a gente descobriu que somente 6% das crianças de Uberlândia sabiam ler e escrever na idade certa, que é o primeiro aninho, né? No mais tardar, no segundo aninho.
que a gente sabe? Uma criança que não aprende a ler no primeiro aninho, ela tem toda a trajetória escolar dela comprometida. Ela vai para o segundo ano, já tem conteúdo. No terceiro ano, ela já começa a tomar bomba, inclusive. No quarto ano, ela começa a ter problemas comportamentais. E no quinto ano é onde acontece a maior evasão escolar no Brasil. São dados, né, que estão aí no portal da transparência do MEC. E hoje a realidade do Brasil é, a cada 10 pessoas que se formam no ensino médio, 7, ou seja, 70% são analfabetos funcionais. Sabem ler e escrever, mas não sabem interpretar. Esse problema, ela começou lá na alfabetização. Então, Uberlândia, com a iniciativa de muitas mãos, a gente conseguiu, através do Instituto Projeto de Vida, trazer o Pacto pela Alfabetização, e com o Pacto pela Alfabetização a gente conseguiu, já no primeiro ano de implantação, de 6% pular para 56% de crianças alfabetizadas no primeiro aninho, em 2023, 70%, e fechamos 2024 com 75%. Nós vamos explorar mais esse tema e principalmente ferramentas que podem ser aplicadas, como eu já disse. Não teve, às vezes, o principal capital financeiro. Às vezes é metodologia, é gestão, é eficiência. Então, vamos explorar isso mais, tá? Rogério, muito obrigado. Rogério, ele é consultor especializado em marketing com propósito, comunicação estratégica, impacto terceiro setor. Está nesse projeto desde 2022 e é formado aí também na área de comunicação. Eu vou deixar você complementar o nome aqui, diretor da empresa, porque o nome aqui você vai saber falar melhor do que eu e contar um pouco da sua trajetória também e como que você destaca já a sua vida alinhada profissionalmente com o Instituto. JW, obrigado pela oportunidade. Primeiramente, eu construí uma carreira profissional ligada à área de comunicação, mas sendo empresário da área de comunicação, então tanto desde a parte de desenvolver comunicação até como gerir empresas, foi a minha carreira profissional. E do lado pessoal, o voluntariado, a atuação de alguma maneira como voluntário do terceiro setor sempre fez parte, de me identificar com isso, de ver todo o sentido de estar contribuindo. E chegou o momento que eu falei, agora eu quero juntar essas duas coisas, Com relação ao Instituto Projeto de Vida, apesar de você ter falado 2022, naquela época como profissional de comunicação, a gente fez um trabalho voluntário de dar os primeiros apoios, para o Instituto. Então, desde que que a Raquel chegou lá na época na agência com a apresentação de PowerPoint, contando a ideia do Instituto Projeto de Vida, a gente pôde ver esse Instituto nascer, E de lá a gente atuou de uma outra maneira e depois em 2022, foi isso, né, Raquel? Até tô confundindo a convite da Raquel, a gente veio para o time para juntar essas coisas, de atuar profissionalmente no terceiro setor, juntando com essa vivência que a gente tinha aí da carreira corporativa. Então isso é muito importante, nós já tivemos aqui alguns insights e principalmente tratar o terceiro setor, porque às vezes quando fala no terceiro setor, a gente pensa algo feito de forma de qualquer jeito, ou pensa no terceiro setor que não dá credibilidade, ou a ONG que recebe uma verba de fundos político-partidários que às vezes não presta conta, e exatamente sobre esses indicadores, como que o IPV conquistou, tem selo, tem transparência, tem prestação de contas, e isso, como ela já destacou, eu diria que esse podcast ele vai ser o diferente de todos. Por quê? Porque quando a gente fala assim, eu delego algo para o professor, e aí eu queria já colocar essa visão sistêmica, que não é só a função, no caso do governo, da prefeitura, não é só a função do professor. E, às vezes, os próprios pais também participam desse projeto, feito com 4, com 6, com 8 mãos, como você citou, na entidade de classe, a CIUB, porque, às vezes, não adianta também você que, às vezes, trabalha, uma mãe que trabalha 8 horas, que você passa mais tempo na empresa e você deixa a tua criança num lugar. Então, você ter alguém como a Raquel, como o Rogério e com todas essas pessoas voluntárias, essas empresas e essas entidades de classes, elas estão investindo no maior patrimônio de uma nação, que é a formação, que são as pessoas. Fala um pouco mais desse engajamento e o que o Instituto
também precisa de mais voluntário, precisa de mais apoio no sentido de impactar mais vidas. Tá, nós temos 3 eixos de trabalho. O Pacto pela Alfabetização é um deles, né? O pacto, ele tem na essência essa junção de forças. O Instituto Projeto de Vida, ele já nasceu com essa metodologia. Nós não temos projetos exclusivos do Instituto. Todos os nossos programas, JW, eles são feitos em parceria, ou com o Ministério Público, ou com o Poder Público, ou com empresários, ou com voluntários. Então, todos os nossos programas, eles nascem a partir da colaboração, né, da conexão, e hoje todos os programas a gente conduz dessa forma. E o Pacto pela Alfabetização não é diferente. A metodologia dele, ela contempla material didático, contempla formação de professores, contempla engajamento das famílias, envolvimento dessas famílias, né, com as crianças e com a metodologia, engajamento de toda a comunidade escolar. E, lógico, quando eu falo comunidade escolar, né, professores, analistas pedagógicos, todas as pessoas que estão envolvidas diretamente com a criança, né, e com a educação. E, lógico, a gente traz aí também, né, apoio dos empresários, dos voluntários, do poder público, e por isso que eu digo, assim, educação não é uma responsabilidade só da prefeitura ou só do governo, ela é uma responsabilidade de todos. E eu brinco muito que, assim, muita gente fala, como que você caiu, né, nisso? Eu acho que eu nasci estipada com a questão da responsabilidade social, né, com o empreendedorismo social. E desde sempre, né, eu sou do mundo corporativo, a vida inteira nas empresas que eu trabalhei, trabalhei no Grupo Martins, e lá em 2023 eu tive uma ONG, né, a gente fundou uma ONG, a OPA, que era uma organização de proteção ambiental, quer dizer, não era social, mas era ambiental, e sempre tive, né, muito essa conexão, e desde sempre a gente teve esse entendimento. O governo, uma coisa é você jogar, a culpa é sempre do governo? Acho que não, a gente tem condição de ajudar. Terceirizar ou delegar, e que é um pouco que a gente vai ter que... Eu vou fazer algumas observações assim. Não adianta a gente colocar que o governo é culpado. É um pouco da cultura do latino-americano, sempre querer colocar a culpa no outro. Por isso que é importante a gente perceber que tudo isso que você falou, né, as pessoas, e aí, independentemente do porte da empresa, por quê? Porque a maioria das pessoas que trabalham, elas deixam as crianças em algum lugar, né? Algumas em escolas privadas, que talvez essa escola pública, o que vocês estão fazendo, tem o mesmo nível de qualidade do que, às vezes, uma escola privada que cobra um valor X. Agora, Rogério, eu queria ver um pouquinho como que é a comunicação, como que você teve desafio, no sentido, um desafio importante na sua chegada, provavelmente comunicar, engajar, seja com as empresas, com os voluntários, que serve, com certeza, para tudo isso que é a IPV hoje, mas que também, quem nos assiste de qualquer segmento, que também pode receber insight, falar assim, cara, isso não é só para o terceiro setor, não. JW, a gente vai falar de comunicação, mas antes eu vou só aproveitar e reforçar uma coisinha que a Raquel acabou de comentar, e a gente entendendo que aqui é focado para quem está interessado em gestão, né? O pacto que a Raquel explicou tão bem, ele tem uma questão, a gente tem um Power BI hoje, que a gente faz a gestão por indicadores de todos os índices de alfabetização e todas as questões. Então, além de tudo isso que a Raquel falou, né, a gestão por indicadores, ela faz parte do dia a dia do pacto, ou seja, metodologia, envolvimento da comunidade, que são as pessoas todas, os professores capacitados, e gestão. Então, aquele número que mudou de 6 para 75, né, teve todos esses componentes envolvidos, né, como numa empresa, como qualquer tipo de organização, né. Já fazendo o link para a sua pergunta e respondendo, né, eu acredito que o terceiro setor, a maioria das organizações sociais, elas nascem geralmente com um primeiro momento de amor, assim, eu quero ajudar alguém, quero contribuir com alguma coisa na sociedade, ela costuma nascer daí. E nem todas as pessoas que fazem brilhantemente esse primeiro passo, às vezes têm a habilidade, o conhecimento sobre gestão.
mas cada vez mais o terceiro setor tem amadurecido em todos os pontos, né? Então tem sido, as organizações sociais têm atuado cada vez mais como empresas, ela não tem um fim lucrativo, a entrega dela, o resultado dela é impacto social, né? É ajudar as pessoas. Mas a gestão, para que aquilo aconteça, para que um projeto aconteça, inclusive para que o mercado, né, tanto a iniciativa privada quanto o público, invista nessas organizações sociais, ela precisa estar muito estruturada, né? Tem demandado isso das organizações sociais. Então, tem às vezes aquela pessoa que maravilhosamente bem começou um trabalho, né, com muito amor, acolhendo aquela comunidade, aquele local. Chega um momento que para ela dar um próximo passo, né, para inclusive alcançar outros recursos, ela precisa cuidar da gestão, cuidar da comunicação e por aí... Da prestação de contas, Prestação né? de contas, porque tem um ambiente burocrático gigantesco, né, inclusive para dar transparência e tudo mais. É um grande desafio, né? Eu acho que quando a Raquel me chamou, foi para ajudá-la tanto na parte, não só na comunicação, mas até eu vim com o papel de ajudar a buscar recursos. E nisso a gente fez um dever de casa de organizar muitas coisas. Apesar de todos, né, nós dois temos a vivência do mundo corporativo, né, ali de empresas, o ambiente do terceiro setor tem uma série de particularidades. Então, assim, por mais que o Instituto tenha 7 anos, a gente amadureceu bastante, ainda tem uma série de aprendizados, que é um ambiente, né, que tem cheio de particularidades. Então, né, o meu papel, quando a Raquel me chamou para o Instituto, foi para contribuir, né, juntos a gente ir trabalhando nisso. No ano passado, a gente participou de um programa de aceleração da Ambev, que chama Ambev Voa, que foi fundamental para a gente ajustar muito mais essa parte de pilares. Inclusive, foi aí que a gente conquistou aquele selo que você mencionou, né? O Instituto Projeto Vida, hoje ele tem o selo do AR, que é um dos selos mais relevantes do terceiro setor, que ele avalia principalmente gestão e transparência, né? E a gente conseguiu o nível A desse selo, né? Dos 40 e poucos critérios validados e auditados, a gente conseguiu alcançar 37. Tem um pouquinho ali para caminhar, né? Até LGPD, que é um desafio das próprias empresas do setor privado, né? A gente também já conquistou a primeira etapa do LGPD, está com isso rodando direitinho no Instituto. Estão certificados, né? Então, isso é muito importante quando a gente está colocando curto espaço de tempo. Vamos falar que o Instituto ele é uma criança em termos de fases, né, etárias, com apenas 7 anos realizado tudo isso. Com certeza, as pessoas que pensaram, que você disse, né, que foi o Felipe e o Ricardo, e também você destacou que uma entidade que é muito importante, que é a CIUB, no final daquele dia, lá da apresentação que vocês fizeram na CIUB, eu já conheci um pouco do Instituto, porque eu já tinha visto algumas reportagens, mas no final eu fiz uma pergunta lá para o Dr. Márcio e para outra pessoa, eu falei assim, quantos % dos associados da CIUB sabem que a CIUB foi importante e está sendo importante para transformar 6%, 75%. Ele falou, Zé Wilson, talvez nem 20% das pessoas sabem. Então, um dos objetivos que a gente está colocando aqui, aquilo que é bom, a gente tem que divulgar. E esse é um dos propósitos do nosso canal. Eu estava comentando nos bastidores aqui, né, que como o nosso bate-papo ele é bem natural, né? Há 1 ano e meio atrás, eu aceitei o desafio de fazer podcast, que para mim não é fácil, tá? Fazer podcast, porque não sou formado para isso, mas eu tenho pessoas que, quando aceitam o convite para vir aqui, que não tem muito marqueteiro nos podcasts, aquelas coisas que a gente sabe que o pessoal vem para fazer isso, aquilo, outra coisa que eu me encantei. Então, geralmente, eu convido as pessoas que eu crio uma sinergia e crio uma conexão. E no final, eu falei assim, eu vou convidar esse pessoal porque tem tudo a ver com conteúdo, com transformação, com educação, né? E aí eu até coloquei lá, JW Líder Educador. E eu vejo que essa conexão, nós vamos explorar isso muito e vamos colocar nas redes sociais para que mais pessoas, e eu vou fazer um desafio para nós, né? Nós já tivemos aqui podcast que bateu 8 mil, 10 mil visualizações no YouTube. Se você está assistindo algo que vai agregar, nos ajudem a divulgar e bater 10, 15, 20 mil, 30 mil visualizações, porque isso faz a diferença da comunicação, não faz, Rogério?
Sem dúvida, né? O alcance é uma das métricas fundamentais para a comunicação, né? Obviamente, a mensagem precisa ser passada, mas precisa que chegue a um número relevante de pessoas, com certeza, JW. E eu então, acho... imagina se 80% dos associados da CIUB tiverem conhecimento que a CIUB apoia isso. E, às vezes, tem associado que tem um filho que está lá recebendo, às vezes ele não sabe. Sim. Não é só o Pacto pela Alfabetização, tem um programa que eu acho que é importante a gente jogar à luz, porque ele é um dos programas, foi com ele que a gente iniciou o Instituto Projeto de Vida, que é o nosso programa de formação para o mercado de trabalho. José Wilson, nós temos mais de 60 empresários e especialistas que vão lá compartilhar conhecimento. Muitos empresários, inclusive da CIUB, de muitas entidades aqui do CODEM, né? Do Conselho de Desenvolvimento de Uberlândia, e especialistas, né, em geral da cidade, são convidados para poder compartilhar conhecimento e formar. Nós já temos mais de 600 pessoas que passaram pelo curso. Nós estamos finalizando agora a nossa 14ª turma. Tivemos um intervalo ali na época da pandemia, que a gente cuidou de um outro projeto, mas esse programa, o Carreira, ele tem feito a diferença e transformado verdadeiramente a vida de muitas pessoas, né, que passam por ali. É um programa, José W., que a gente começa desde com os nossos alunos, né? A gente tem cerca de 60 alunos por turma. E a gente trabalha desde autoconhecimento, que é uma coisa fundamental para você destravar essa pessoa, para ela poder abrir o mundo, né? E abrir a visão e projetar, né, futuro. A gente trabalha muito fortemente o autoconhecimento. Passamos por comportamentos, né, resiliência tão desejada hoje, né, a sanidade mental, inteligência emocional, propósito de vida, trabalho em equipe, criatividade. Então a gente trabalha inovação, muito, tecnologia. Mas a gente tem vários módulos e a ideia é uma formação e uma atualização. Então, assim, inteligência artificial é fortíssimo. Ele está muito atualizado o curso e nós trazemos as maiores referências para poder compartilhar esse conhecimento. Então a gente tem inteligência artificial, metodologias ativas, né, Scrum, Kanban, Design Thinking, a gente trabalha com planejamento estratégico, ESG, né, tão importante hoje nas empresas, e a gente trabalha toda uma formação, processos financeiros econômicos, a gestão financeira pessoal e familiar, que também hoje a gente sabe que mais de 50% da população está endividada, né, e quando a gente joga isso para o jovem, quando a gente olha nessa perspectiva do jovem... Peraí. Geralmente eu faço isso, tá? Quando eu vejo tua informação, você está dizendo que a parte financeira, e é uma área que eu estudo, inclusive eu aceitei um desafio agora no ano passado, em novembro, fazer doutorado. Todos os percalços que eu tenho, doutorado, em minha linha de pesquisa, tributos e finanças, tá? Na verdade, nós temos cerca de 78% da população brasileira que são totalmente endividados. E cerca de 75% das empresas, elas não têm fluxo de caixa de 2 meses. Então, olha só, pessoal, quando ela fala de educação financeira para uma família, mas também ela serve para o empresário. E aí nós estamos falando de que você falou palavra-chave, comportamento. O quanto que as pessoas fazem alguma coisa na vida em função de uma influência, de um comportamento em que ele reproduz algo que não é saudável no sentido de educação empreendedora. Quantas pessoas que às vezes compram no cartão de crédito e depois ficam perdendo sono? Quantos micros, pequenos, médios ou empresários trocam de carro sem a empresa, às vezes, ter lucro? Então, olha só, pessoal, eu fiz essa pausa aqui porque eles administram recursos de terceiros, que é a ONG, né? Diferente de você, empresário, que você pensa que o negócio é seu, mas eu vou trocar de carro porque o parente está trocando de carro, eu vou fazer isso, e aí nós estamos falando de comportamento. E por isso que eu interrompi, você desculpa eu interromper, para dar uma ênfase naquilo que é criar conexões, porque nós temos que ter uma educação. Nós temos pessoas que fazem curso superior em que ela não sabe fazer uma conta básica
de regra de 3. Vou repetir. Nós temos alunos, nós temos pessoas que formam curso superior e ele não sabe fazer uma conta de regra de 3. Por exemplo, se eu perguntar alguém para assim, ó, quanto que é 3% de 10 mil? Quanto que é 5% de 1.000? E às vezes não sabe usar nem a calculadora, né? Nem com a calculadora na mão, ela não consegue. Então, assim, eu interrompi por quê? Porque a pessoa que, de repente, ela vai no cartão de crédito, que hoje mais tem pessoas entregando cartão de crédito, instituições. E aí a pessoa vai lá, compra e acha que a conta não vai chegar, e aí ele vai, reparcela e vira essa ciranda. Santander, o lucro maior que ele tem no mundo é aqui do Brasil, porque cartão de crédito chega a 300% ao ano. Então, assim, eu interrompi por quê? Porque tem a ver, você falou um dado, e vou passar aqui para o Rogério, que até que ponto nós podemos destacar aquilo que realmente vai impactar as vidas. Então, você falou de números. Muitas empresas, às vezes, que faturam 50 milhões, não fazem o que você acabou de falar, ou seja, um Power BI, indicadores. Você só pode mudar aquilo que você está disposto a medir. Uhum. Eu falo isso. Por exemplo, imagine se eu tivesse um jogo de basquete, que acho que é um esporte que marca, não vou falar de futebol, tá? Porque a gente tenta criar conexões. Fala Brasil, futebol, não sei o quê, carnaval. E a gente tem que pegar a questão de educação. Educação nossa. Eu fico apaixonado, né, de falar em educação, porque eu até paro de assistir futebol, porque a gente tem que focar em educação. E aí eu te pergunto, trazendo então essa questão de indicador, de gerenciamento, de Power BI, mas o lado de vida, de impactar. Conta alguma história assim que você falou assim, não, essa casa aqui é real. Inclusive, se vocês autorizarem, em alguns momentos a gente vai colocar a fala de vocês e mostrar a imagem do Instituto, imagem das pessoas. Vocês permitem isso? Autorizado. Então, fala alguma situação de casos reais e que depois você já sabe qual o vídeo que você vai estar disponibilizando na sua fala. Olha, então eu vou complementar uma coisinha da Raquel, eu já falo isso também, né? A formação para o mercado de trabalho, ou seja, as empresas são feitas de pessoas, então desde cuidar de coisas como essa questão da educação financeira da própria pessoa como da empresa, é fundamental, né? E aí nisso, né, entendendo que a gente está ali através desses projetos ajudando a formar as pessoas, a gente tem histórias muito interessantes. A gente tem até histórias que eventualmente não daria para expor, que a pessoa estava às vezes numa situação de saúde mental, em depressão, às vezes, né, pensando... No autoextermínio, né, no suicídio. A gente tem muitos casos. Acontece porque a pessoa não está vendo uma luz no fim do túnel por uma série de questões. E a hora que ela passa por uma formação, ela começa a enxergar as coisas de uma forma diferente. Então, são histórias como essa que fazem a gente ver sentido lá. A gente gravou, acho que foi semana passada, depoimentos com os alunos que estão concluindo essa turma aqui. Tem uma série de depoimentos. E a hora que você está ali sentado, igual a gente está aqui, de frente ao aluno, e o aluno contando a história dele, né, existe até uma coisa engraçada que as pessoas às vezes falam, gente, como é que um curso desse de graça, com esse nível, eu achei que tinha alguma pegadinha. Porque assim, quem dá aula lá no Carreira são CEOs, são pessoas respeitadas, pessoas que você quiser fazer um MBA, pagando uma quantia significativa, você não consegue aprender com essas pessoas. E elas vão lá de maneira voluntária compartilhar conhecimento de todo o coração. Ok. Então, assim, a gente tem histórias lá, assim, todas elas contam, né, desde um aprendizado sobre inteligência artificial, sobre metodologias ágeis, coisas que eventualmente nunca nem viu na faculdade. Algumas pessoas que passam pela formação do Carreira são pessoas formadas, né, algumas pessoas que, inclusive, pós-graduadas, pega conhecimento lá, que como é gente que está no mercado fazendo acontecer, né, pega conhecimentos lá que nunca viu. Então, a gente tem muitas histórias nesse sentido. E o principal depoimento que a pessoa fala, esse curso me transformou, né? A parte de autoconhecimento, então, é uma das muito verbalizadas pelas pessoas. Olha, eu achei que eu me conhecia, eu achei que eu tinha uma habilidade X,
né? E agora que eu passei por essa formação, despertou um monte de coisa. Então, isso é grandioso, isso é maravilhoso de se ver. E isso só acontece se tiver investimento de, né, empresas que também, como várias que já ajudam o Instituto, né? Se a gente tiver apoio de várias organizações para que a gente consiga continuar, né, oferecendo esse curso de altíssimo nível, né, para pessoas, para as mais diversas pessoas, que é um público muito diverso que passa pela nossa formação. Isso é muito importante também dar um destaque aqui, que como vocês já mencionaram, os números são impactantes pelo tempo de existência, a quantidade de resultados reais, que a gente já falou que vai disponibilizar depois alguns vídeos nos canais, porque eu acho que isso no canal do JW, da UBDC, porque eu acho que quanto mais empresas divulgarem, mas também não basta divulgar, né? Você falou aqui que é uma coisa muito importante, que são voluntários que vão lá ministrar, doar seu tempo, que não cobram para serem lá os professores, né? Diferente, não estão misturando o professor lá do ensino da criança. Você está falando desses projetos que são voluntários, que os professores não recebem. Mas como que o Instituto vive em termos financeiros? Porque você tem, importante lá o empresário doar seu tempo, mas você tem os gastos operacionais. Eu queria que você falasse ali para quem está nos assistindo, o que as empresas podem? Elas podem fazer doações financeiras, elas podem ter algum projeto que é aprovado por algum incentivo fiscal. Uhum. Dá uma ênfase, por favor, nesse sentido. Eu vou falar um pouquinho, vou deixar o Rogério, que ele cuida dessa área, mas assim, eu acho que cabe dizer que a ONG, ainda que ela tenha sido fundada pelo Felipe Calisto, que é da Sankia, e pelo Ricardo Rocha, que era a antiga Softbox, foi adquirida pela Luiza Labs, e hoje ele está aí à frente de várias startups, né, valiosas. O Instituto, desde o princípio, ele foi democratizado. Então, assim, eles abriram mão e democratizaram o Instituto para que ela não fosse das empresas ou deles. O Instituto, ele já nasceu sendo uma ONG da cidade, então uma OSC, né, da cidade. E desde então, a gente formou um conselho com 7 empresários de renome da nossa cidade. Contamos muito com o apoio do Fábio Túlio, né, que também é vice-presidente institucional do Instituto, que tem nos ajudado muito e é também presidente, né, da CIUB. O Fábio Perger, né, que é presidente do CODEM, o Rogério Nery, Botelho, do MC, Paulo Gomes, né, presidente do nosso Conselho Fiscal. Enfim, a gente tem um grupo ali de pessoas muito boas que têm nos ajudado, não só financeiramente, mas nos ajudando a democratizar o Instituto para que ele possa atender a comunidade com o apoio de muitas empresas. Então, hoje eu tenho os voluntários que vão lá fazer essas palestras, essas aulas, dentro de uma ementa que a gente programou. Então, assim, não é simplesmente eu quero lá falar. A gente tem uma ementa que foi pensada, ela foi estruturada para poder atender realmente a necessidade de contratação das empresas. Nós realmente fazemos uma formação de forma a deixar esse aluno participante lá, uma carga horária pesada, né, todas as tardes, das 14 às 18, durante 3 meses, e ele sai de lá realmente formado. E hoje a gente tem empresas que já descobriram, empresas de grande porte da nossa cidade que contratam, não divulgam vagas sem conversar com a gente. Então, assim, só se eu não tenho essa pessoa para poder indicar, é que eles vão buscar no mercado. Mas o Instituto Projeto de Vida, ele está aberto, sim, para palestrantes, voluntários, ele está aberto, porque nós não temos só o Carreira e só o Pacto pela Alfabetização. Nós temos também um projeto que hoje está funcionando, que é o Transforma. Ele já impactou muitas vidas de pessoas em vulnerabilidade social, JW. Então, hoje, o programa que está no ar, nesse momento, é o Transforma Tech. Nós trabalhamos em bairros em vulnerabilidade social, como Morada Nova, o Shopping Park, e nós trabalhamos com adolescentes entre 13 e 17 anos com alfabetização digital. Então, nós temos também um grupo de voluntários, nós vamos para esse bairro onde esses jovens estão e ali formando uma mão de obra que vai ser, daqui um pouquinho, jovens aprendizes de muitas empresas. Então, assim, o Instituto está olhando para muitos pilares, né? Nós olhamos o Carreira, ele forma pessoas
que estão ali a gente aceita pessoas de 18 até 65 anos, então ele promove realmente a inclusão. Que bacana, viu? Que bacana, fiquei emocionado quando a gente faz algo, né? Eu vou contar depois no final por que eu convidei vocês. Lógico que tem tudo isso que já foi dito, mas como que fica a questão? Tem algum projeto, por exemplo, de incentivo fiscal? Eu vou aproveitar... Que você pudesse destacar também para que quem puder contribuir... Isso, a gente tem várias formas de contribuir, como algumas dessas que a Raquel falou, até mesmo, né, que o pessoal como voluntário, a gente tem um modelo que chama de ser empresa parceira, que tem uma série de contrapartidas, né, para que as empresas possam apoiar. Então, além do próprio investimento social direto que a empresa faz, né, em projetos que o investimento da empresa vai estar contribuindo com tudo isso para entregar esses números, para ajudar a transformar essas vidas, né, as empresas têm a oportunidade de estar conectando com essa mão de obra que é formada pelo Carreira, né? Um dos índices, um dos nossos KPIs, vamos falar, né, o nome do mercado aqui, é a empregabilidade. A pessoa que passou por essa formação, a gente tem um primeiro, né, um número que a gente conta a hora que a gente consegue conectar ela com o mercado de trabalho. Então, essa empresa que investe, imagina, ela pega essa mão de obra ali, é a pessoa super motivada, preparada, recém-atualizada. É uma oportunidade que se tem das empresas que investem no Instituto, não só para as empresas que investem, mas para todo o mercado, né? Mas as empresas que investem, vamos dizer assim, elas bebem água limpa, elas têm uma prioridade de estar acessando, obviamente, pela parceria, acho que é natural do processo, né? E aí as empresas, além disso, parte dessa formação a empresa pode usufruir para algumas pessoas do seu time, né? É um grande benefício. Então, a partir do momento que eu sou parceiro do Instituto, está acontecendo a formação, algumas aulas, algumas formações pontuais que essas pessoas de altíssimo nível que estão indo lá compartilhar com os nossos alunos, a pessoa pode mandar eventualmente um líder, uma pessoa de uma área X para participar. Então, assim, ao investir no ser empresa parceira, você tem essa visibilidade, né, de empresa que está investindo naquele projeto, né, investindo ajudando aquelas histórias a se tornarem verdadeiras, de fato, né, essas histórias que a gente disse de transformação. Ainda estão tendo alguns certos benefícios para a empresa, né? Benefícios diretos, né? Tanto de formação de parte da minha equipe, quanto, né, a contratação, encontrar gente boa hoje. Me conta aqui, né, quem está assistindo, que está facinho, está encontrando sempre gente boa, preparada no mercado. Difícil. Inclusive, nós vamos fortalecer depois com o nosso time lá de pessoas, de RH, das empresas, dos nossos clientes que nos assistem. Vocês podem entrar em contato, nós vamos deixar depois no YouTube, no Instagram, vamos disponibilizar esse material, no WhatsApp, redes, etc., para que quem nos assistem possam depois entrar em contato com vocês. Tudo nós temos uma questão de LGPD. Vai autorizar tudo isso? Claro, com certeza. Só complementando o que o Rogério compartilhou, o Instituto, ele de fato, ele tem um pacote, né, de benefícios, de contrapartidas para os nossos apoiadores, né, e tem um que eu gostaria de comentar, porque eu acho que é muito valioso, é valoroso. Nós temos pessoas ali extraordinárias, nós trazemos para poder compartilhar ali esse conhecimento no Projeto Carreira, pessoas que são referência não só em Uberlândia, mas no Brasil. Então, a gente tem, por exemplo, uma aula de sucesso do cliente. O nosso palestrante de sucesso do cliente, ele é a maior referência na América Latina. E a aula que ele dá para nós, no Instituto Projeto de Vida, é a mesma aula que ele cobra de uma grande empresa, 20 mil, 30 mil. E ele é a mesma aula, então ele está ali compartilhando aquele conhecimento. Então, quando a gente conversa, por exemplo, com a OBDC é uma investidora do Instituto, você pode mandar 1 ou 2 pessoas para poder fazer essa aula, né? Então, a gente abre isso, então nós podemos ser além de ser o S do SG, ser o braço social, né, da empresa, nós também podemos ajudar na formação da equipe. Então, a gente trabalha com diversos eixos, né, desde autoconhecimento, a questão da sanidade mental, como eu comentei, né, a gente tem psiquiatras, a gente tem pessoas extraordinárias que vão lá, pessoas da área de vendas, que ensinam técnicas de vendas. Então, assim, a própria inteligência artificial, especialistas que vão lá, referência, para poder ensinar. Também para a gente estar caminhando aqui para o nosso bate-papo aqui, porque nós ficaríamos aqui mais 30 minutos. Com certeza,
questão da EAD, mas vocês têm algum incentivo fiscal? Porque, por exemplo, uma das leis mais discutidas, e não vamos entrar no mérito aqui, a forma, mas é a Lei Rouanet, né? Então, Sim. algum projeto que tem incentivo fiscal. Estou citando a Lei Rouanet, assim, que é a mais conhecida, o Instituto, a gente está com um projeto aprovado em Lei Rouanet e estamos em fase de captação. É um projeto que vai formar mão de obra costureiras, mulheres em vulnerabilidade para o mercado de trabalho, seguindo todo esse princípio, né, do Instituto de trabalhar autoconhecimento, todas as habilidades. Né? E a gente precisaria, acho que, de um podcast para explicar esse projeto como um todo. Mas, assim, né, a gente tem esse projeto que está aprovado em Lei Rouanet, né, ou seja, que todo investimento ele retorna, né, ele é abatido, né, na verdade, a palavra correta, 100% do imposto. Então, depois, alguma empresa, né, que quiser conhecer esse projeto, tiver, inclusive, esse foco em mulheres em vulnerabilidade, né, ou então até mesmo dessa área de... são mulheres que serão depois preparados para trabalhar no mercado têxtil, né? Trabalhar ali na indústria têxtil. Então, tem uma oportunidade muito bacana. Com vínculo ali com a comunidade artística, né, Rogério? Isso, é um projeto muito bacana. Ele junta essa formação com toda a parte de arte, preparação de figurino, sabe? Tem uma parte muito interessante. Então, mas provavelmente você vai disponibilizar depois para nós a parte de comunicação, um slide, algum material, algum vídeo. E como a gente prometeu, né, no sentido de você divulgar. E aí eu vou criar uma conexão, né, que na verdade o terceiro setor, né, para a gente ir para o ping-pong aqui, né, que tem nossa parte final. Eu só não pode esquecer de falar que tem o EAD também. Isso. É muita coisa. Assim, até bem... eu falei do EAD. Você falou rapidinho, porque o Instituto, só para concluir, nessa vontade de levar todos esses projetos para o Brasil inteiro, a gente começou, né? Nós lançamos, foi no finalzinho do ano passado, validação, e agora já está ativo com mais de 15 cursos. Nós temos o EAD e PV. Então, parte desses voluntários, alguns cursos cedidos por parceiros que têm cursos de alto nível, a gente está colocando, e esses cursos são gratuitos. Ele serve tanto para o empresário, né, utilizar ali para a sua formação do seu time, né, o eadipv.org, né, já aproveitando para divulgar aqui o site. Então, tem vários cursos e o princípio é esse mesmo no Instituto, levar conhecimento para transformar vidas. Então, inclusive, o EAD é gratuito, todas as formações são gratuitas, né, e é um ponto muito importante que pode ser uma ferramenta do empresário, né, e é uma forma que o Instituto encontrou de levar isso que acontece aqui na nossa região para o Brasil inteiro, que aí o EAD se acessa, né, de onde você estiver, no telefone. E eu vou colocar um pouquinho de emoção aqui, pode? Pode. Né? O que conectou lá aquele dia foi exatamente porque em 2003 eu tive uma experiência nos 2 negócios que eu fundei, né, Maior Obedecer, e eu tive uma experiência no sentido de que nós perdemos 2 grandes clientes. E naquele momento, né, eu falei assim, pô, vou ter que demitir tantas pessoas. E aí, de repente, durante um mês, eu fiquei ali conversando com Deus, brigando, porque aí também não vou resumir aqui por causa do nosso tempo, não é foco, mas é só contar o insight. E ali, durante o mês, a gente perdeu esse cliente, eu falei assim, mas não era justo perder esse cliente, porque eu dediquei e tudo, mas enfim, a gente não tem que olhar o que perde. E aí, em menos de um mês, eu estava terminando um curso de mestrado e agradeço ao CDL-SU, que permitiu fazer uma pesquisa na área tributária, planejamento tributário, e aí eu mudei a regra do jogo. Eu mudei a regra do jogo que ao invés de cobrar por hora, eu passei a cobrar em cima de resultado. Aquilo que eu gerasse de economia tributária, o cliente tinha a opção de pagar, e foi a maior virada de chave da minha vida empresarial. E ali em um ano, aquilo que a gente tinha perdido, eu falo que tem um pouco também de fé, de entusiasmo, de dedicação, mas também aquilo que a gente tem de coração, né? E aí a gente conseguiu fechar vários projetos e deu uma rentabilidade boa, mas qual foi a virada de chave? Em que eu falei assim, Deus permitiu então abrir várias portas, em menos de um ano a gente estava em mais de 7 estados, em mais de 50 cidades, e nós colocamos 2 pilares que tem a ver aqui, tá, gente? Eu falei que é só para colocar 2 pilares. Um é que eu falei assim, todos os contratos na época, eu falei assim, parte daqui que você vai pagar para nós variável, eu não vou te dar desconto. Você vai dedicar para algum projeto social. E qual que era o grande problema das pessoas na época que não conhecia, lá em 2003. E lá eu fundei uma fundação que chama SOS Criança,
que um dos objetivos dela era irrigar outras ONGs. Nós já ajudamos a montar mais de 50 ONGs nessa trajetória, e a gente chama de Projeto Semente. Então, a gente faz parte do nosso DNA nessa experiência, fala assim, não te dou desconto, parte desse desconto você vai destinar para um projeto social. Se você não tem uma ONG, destina para nós, a gente pega e destina para uma ONG que às vezes não tem estrutura. E o segundo ponto que eu quero destacar, que você que é contador, advogado, né, que é uma das minhas responsabilidades aqui, é dizer que dentro dessas crianças, fizemos um projeto na época fizemos 3 peças de teatro, e uma das peças de teatro era exatamente lá em 2004, envolveu uma UF, fizemos uma peça de teatro, que era para falar sobre a Lei Rouanet, como fazer, pegamos crianças carentes na UF, fez uma peça de teatro e tal, e tivemos um parceiro da CIUB. Por quê? Porque muitas pessoas físicas, menos de 10% das pessoas físicas destinam para a Lei Rouanet. Ou seja, então aqui eu estou dando essa ênfase, pessoal, até extrapolei um pouco o tempo, desculpa, por quê? Porque foi isso que conectou lá no dia, por quê? Porque se lá na CIUB o associado não sabe, e aí o contador, se você é contador como eu, na época, Raquel e Rogério, nós comunicamos 100% dos nossos clientes conhecem que podem fazer. A decisão é dele, para quem fazer. Mas faz parte do nosso DNA a gente falar o tempo todo, vai fechar o imposto de renda, cliente, você pode destinar. Então, ele vai divulgar depois aqui para nós fazer o ping-pong final, os dados lá da Lei Rouanet, vídeo, slides, e nós vamos ter o prazer de divulgar. Nós divulgamos atualmente vários projetos para o nosso cliente, a decisão é dele, qual projeto que vai investir na Lei Rouanet. Mas eu tenho certeza que alguns dos nossos clientes, parceiros, advogados, contadores, vão contribuir para a captação de vocês, como voluntários. Por isso a relevância da gente ter uma oportunidade dessa, né? Porque eu acho que as pessoas, todo mundo tem em alguma medida, a vontade de fazer alguma coisa, mas a correria do dia a dia, ela acaba inviabilizando, ela não conhece algumas iniciativas. Então, assim, quando a gente tem uma oportunidade de contar, né, igual a gente está contando para o seu público aqui, o que o Instituto faz e de que maneira que a gente atua, da maneira que a gente presta contas, né, da idoneidade que a gente tem percorrido aí a nossa jornada, eu acho que o fato de nos tornar conhecido facilita muito, né? E a gente está aí preparado, né, para poder ajudar essas empresas a dar um passo aí, né, rumo a essa demanda, né, tão exigente do social. Por isso, né? que a gente conectou naquele dia e estamos aqui. Para a gente ir para o ping-pong, de uma forma mais leve, nosso bate-papo, porque quando a gente conversa daquele que gosta, a gente ficaria um tempão, né? Porque está dentro do DNA, né? Então a gente faz isso com paixão, com propósito, de forma organizada. O que seria, Raquel, um valor inegociável no IPV? Eu acho que colaboração. O Instituto ele nasceu com esse DNA. A gente, em tudo que a gente faz, usando das conexões, todo mundo colabora e com isso a gente faz coisas grandiosas. Rogério, uma palavra que resume sua jornada no Instituto. Aprendizado e crescimento, né? Eu trouxe 2. Raquel, uma história que te marcou profundamente. Nossa, eu tenho pelo menos 20 histórias de cada projeto. Mas eu gosto muito de uma história, assim, na turma 2 do Projeto Carreira, nós tínhamos um aluno que estava empregado, pai de uma criança de 4 anos, e casado, e bem empregado, e fazia o curso. Ele trabalhava de manhã e fazia o curso à tarde, e ele, um dia, depois de que estava para finalizar o curso, ele pegou o microfone e fez um depoimento, e ele falou, olha, eu tinha tudo planejado, eu já sabia como que eu ia fazer meu autoextermínio, eu sabia como que eu ia... eu sempre me emociono. Eu sabia como que eu ia fazer meu autoextermínio, eu sabia como... o que já estava todo planejado. E aqui no Instituto eu resgatei a minha vontade de viver, a minha vontade de olhar para o futuro, saber que eu tenho novas oportunidades. Então, depois dessa pessoa, todas as turmas a gente teve muitas histórias parecidas, mas essa me marcou muito e muitas outras, né? O próprio Pacto pela Alfabetização, a gente vê a criança lendo, a gente vê a criança evoluindo na sua jornada. Então, assim, nós temos muitas histórias, mas essa eu tenho um carinho especial.
Gratidão também, Rogério, é um aprendizado que vai levar para a vida. Só o amor constrói, né? Quando a gente mesmo no momento da dor, a gente consegue retribuir aquilo com amor, né? Isso muda o jogo, vamos dizer assim. E as empresas e também o mundo corporativo está mais atento a isso, né? Que não é só sobre números, que não é só sobre aquele resultado material, né? O cuidar e ser cuidado, né? O que é uma forma de amor, tem sido cada vez mais presente no mundo corporativo. Raquel, uma frase ou um sonho futuro, uma frase, ou até mesmo essa frase que você pudesse conectar já com a mensagem final do nosso bate-papo. E eu acho que transformar jornadas, né? A gente melhora a jornada de todas as pessoas que passam pelas nossas mãos ali no Instituto, em todos os projetos. E a gente sonha muito em tornar o Instituto grandioso ainda, né? Maior, escalando para o Brasil, mas transformando de verdade a vida das pessoas. Rogério, para quem ainda não conhece, mesmo assistindo aqui, quiser ter mais informações, o que é um convite final aí para o IPV? Então, eu convido a entrar, tem o nosso site, né, o institutoprojetodevida.org, imagino que vocês consigam depois colocar pelo menos na descrição aqui, né, para conhecer um pouquinho os projetos, né, a fazer uma visita, quem está aqui em Uberlândia ou quem quiser fazer um contato virtual também, né, a conhecer mais esses projetos, né, porque a partir da hora que você se conecta de fato com esse projeto, né, eu falo assim, quem vai lá, quem vive na pele aqueles projetos, quem vai lá, às vezes lá na organização social compartilhar conhecimento, isso muda o jogo. E aí, a partir da hora que você sente que aquele que você está fazendo, aquela conexão ali, está mudando uma outra realidade, está levando uma nova oportunidade para a pessoa, né, aquilo faz uma diferença. Então, o convite é para que você tenha esse sentimento e tenha essa oportunidade de conhecer esses projetos e as pessoas que a gente está lá conectado através dos nossos projetos. Então, eu continuaria conversando com vocês, mas de coração mesmo, eu senti essa energia lá no dia da CIUB, e tudo tem um momento certo, né? Na fé, com coragem, com garra, com determinação, com entusiasmo, tudo isso que vocês falaram. Eu espero que você que nos assistiu até o final reenvie para amigos, colegas, porque eu acredito que a educação empreendedora que vocês estão fazendo e nós, para mim, tudo é empreendedor, né? Nós vamos mudar o Brasil se nós tivermos uma educação empreendedora. A mudança do Brasil, ela não será próspera, a nação, se a gente não tiver a educação como o principal pilar. E eu tenho certeza que vocês falaram aqui hoje, é um pouquinho disso, né? Que passa pela transformação, pela educação. E quem sabe, nós ainda em vida, possamos gostar da educação como nós gostamos do futebol. Não estou dizendo que você vai parar de gostar de futebol, não. Acho que o futebol, quem gosta, é importante. E tantas outras coisas que os brasileiros gostam. Mas eu acho que a gente também ter proposta, ter paixão de falar aquilo que é a coisa mais importante na vida das pessoas. Muito obrigado, de coração mesmo, tá? Obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, JW. Valeu demais. De coração aprendi muito. Assista, curte, comente, sugere novos temas e até o próximo JWCast. Thank you so much.